Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Sementinhas do Amanhã, mais uma edição para você. Bom dia, domingão, com muita alegria. Como é que tá você? Acorda, estica tudo aí, toma um café e vamos juntos. Agora prepara o seu coração, prepara a sua mente, prepara os ouvidos para aprender muito. Com a Mariana Bonini e o Caio Bonini, que já chegaram por aqui. Mariana, bom dia, Mariana. Bom dia, Guga. Bom dia, Caio. Bom dia a todo mundo que está em casa. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos aprender. Vamos aprender, né, Caio? Bom dia, Caio. Bom dia, mãe. Bom dia, Guga. Bom dia a todo mundo que está em casa. Tá animado, Caio? Hoje eu estou. Estou? É, bem de criancinha? Sim. Fala direito. Fala, eu estou. Eu estou. Então tá bom. Caio, semana passada, vamos começar já, né? Sem enrolação, certo? Certo. Semana passada a gente começou a falar sobre a lei moral de Jesus, né? A moral, o princípio da moral de Jesus, na verdade. Então, nós vamos continuar, né? Da onde que a gente parou. Então, a gente falou que a moral de Jesus são os ensinamentos dele. E quando a gente segue os ensinamentos de Jesus, a gente está escolhendo aquilo que é certo, né? Aquilo que ele deixou para a gente como exemplo de como agir e do que fazer. Concorda? Concordo. Você sabe me dizer, Caio, quais são as leis morais que regem a nossa vida e onde que nós podemos encontrar os esclarecimentos sobre ela? Você sabe me dizer quais são? Não sabe? Não. Nenhuma? Nenhuma. Nossa, ele ficou até bravo, hein, Guga? Porque eu perguntei e ele não sabe nenhuma. É lógico. Vamos aprender, então, junto com o pessoal lá de casa. Tá. Concorda? Tá. Então tá. As leis morais, Caio, aquelas ensinadas por Jesus, todas as que nós vamos falar foram ensinadas por Jesus, tá? São as leis morais, elas estão descritas pra gente lá no livro dos Espíritos. E os Espíritos nos apontaram essas leis, como eu já falei, com base nos ensinamentos de Jesus, e elas são as seguintes. Olha pra mim. A primeira, lei divina ou lei natural. Fica pensando, vamos pensar o que é isso. A segunda, lei de adoração. A terceira, lei do trabalho. Lei do trabalho. A quarta, lei da reprodução. A quinta, a lei da conservação. A sexta, lei da destruição. Nossa, tem uma lei que chama lei da destruição? Porque pensa comigo. Caramba, não, depois a gente vai falar sobre isso. Vamos só pensar agora, certo? Depois da lei de destruição vem a lei da sociedade. Depois vem a lei do progresso. Lei do progresso, tá vendo como que você sabe? Você sabe, sim. Algumas. Depois da lei do progresso vem a lei da igualdade. Depois, a lei da liberdade. Próxima lei, lei da justiça. Próxima, lei do ar-condicionado. Não. Lei do amor. Depois, lei da caridade. E a lei da perfeição moral. Uau! Quantas são então? Olha. 6, 8. Ixi, até perdi a conta. 10, 12, 14 leis. Então, de tudo que Jesus ensinou, os espíritos explicam e retiram essas 14 leis. E aí, a gente precisa, então, começar a esmiuçar cada uma delas. Concorda? Concordo. Porque são várias leis. E eu tenho certeza que, tanto na sua cabecinha como na cabecinha de quem está lá em casa,
eles ficaram primeiro pensando, nossa, quanta lei, né? Segunda, será que a gente dá conta de entender tudo isso e aprender e praticar? Será, Caio, que a gente dá conta? Não sei, né? Eu acho que se a gente não desse conta, Jesus nem tinha ensinado tudo isso pra gente. Concordo. Mas a gente precisa se esforçar um pouquinho, Sim. né? Porque se for pra gente levar tudo em banho-maria, sem se esforçar, pra aprender e pra praticar, não vai adiantar nada, concorda? Concordo. Muito bem. Então, eu queria que você lesse pra mim, Caio, o texto 33 sobre a lei divina ou lei natural. Aí você vai entender um pouquinho e explicar também lá pro pessoal de casa. Vamos nessa? Antes eu queria falar um negócio. Lei da igualdade. Coisa que nosso planeta não é nem um pouco. Deixa a lei da igualdade pra gente falar quando chegar a hora Lei da dela. distinção. Pra gente se construir, a gente tem que decidir alguma coisa. Vamos deixar para falar delas a hora que chegar a hora delas, certo? Agora nós vamos falar sobre a lei divina ou lei natural. Lê pra gente, por favor. Pergunta de Kardec. O que é a lei natural? Respostas dos espíritos. É a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade humana. Ela indica à humanidade o que deve ou não fazer. E as pessoas só são infelizes quando não a seguem. Para um pouquinho. Não vamos nem seguir aqui, nem a explicação da autora aqui do livrinho dos Espíritos. Ele fala assim, que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade humana. E se a gente seguir essa lei, a lei de Deus, a gente não vai ser infeliz, porque ele fala aqui que as pessoas só são infelizes quando não seguem a lei de Deus. Nossa, então a lei de Deus, né, a lei natural, é aquela lei que a gente tem que seguir a todo custo. Concorda? Concordo. Então continua lendo para mim, por favor. Agora leia o comentário da autora. Autora, eterna e imutável. A lei de Deus, a lei natural, é perfeita. Existe desde a eternidade. E ela se baseia na harmonia existente nos universos material e moral. Os espíritos nos ensinam que todas as leis da natureza são divinas, pois seu autor é Deus. Kardec explica que entre as leis divinas existem as leis físicas, estudadas pela ciência, e as leis morais, que regem a atitude do homem com relação a si próprio, aos outros e a Deus. A cada nova encarnação, na medida em que progredimos, vamos penetrando mais e mais na compreensão dessas leis, especialmente no que diz respeito à distinção entre o bem e o mal. Deus confiou a certos homens, espíritos superiores, uma importante missão: revelar à humanidade sua lei, promovendo assim o progresso dos mundos. Mas, para sabermos ao certo quem são esses espíritos superiores, encarnados, os chamados de profetas, temos que saber reconhecê-los. E isso se faz observando seus atos e palavras, pois são sempre homens de bem, inspirados por Deus, o mais perfeito entre eles, que deve servir de guia e modelo para a humanidade, é Jesus. Sobre Jesus, Kardec diz que é modelo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. O espírito mais puro que já encarnou no planeta, a mais perfeita expressão da lei de Deus. Muito bem, Caio. Então aqui, ele fala assim, que a lei natural, ela é perfeita, imutável, eterna. Ela se baseia na harmonia entre o universo material e o moral. E ela engloba tanto as leis físicas, que são aquelas que a gente estuda na escola, sabe? Ciência, biologia, química, geografia, sabe? Sei. E as leis morais,
que regem as atitudes do homem em relação a si próprio, em relação aos outros e em relação a si mesmo. A Deus. Isso. Aí ele fala assim, olha, que o homem, o ser que veio para esse planeta, que nasceu aqui, mais perfeito, que serve para seguir de exemplo para gente, para seguir de guia, de modelo para gente, foi quem? Jesus. Foi Jesus, exatamente. Então ele fala assim, ó, Kardec diz assim, ó, que Jesus é o modelo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. O espírito mais puro que já encarnou nesse planeta. E ele é a mais perfeita expressão da lei de Deus. Ou seja, Caio, se a gente quiser seguir a lei de Deus, a gente tem que seguir quem? Jesus. Muito bem. Aí, Caio, vamos continuar então. Tem o texto 34. O texto 34 vai trazer para a gente as questões que estão lá no Livro dos Espíritos, que falam sobre as leis divinas, né? Ou leis naturais. Você lê para a gente? Leio. Por favor. Questão 617. O que as leis divinas abrangem? Referem-se a mais do que uma conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. Então ele está dizendo aqui que todas as leis da natureza são leis divinas. Então, a lei da gravidade, a lei do progresso, a lei da evolução, da procriação, tudo lei divina, né? Então, a gente seguindo essas leis, a gente já está seguindo uma parte das leis de Deus. Deus é o autor de todas as coisas. Então, ele fala que o homem sábio estuda as leis da matéria. E o homem de bem estuda as leis da alma e, além de estudar, a segue. Então, adianta a gente só estudar? A gente tem que seguir, a gente tem que praticar. Concorda? Concordo. Muito bem. Próxima questão, então. Questão 617A. É dado ao homem aprofundar umas e outras? Umas Sim. e outras o quê? Leis. Sim, mas só uma existência não lhe é suficiente para isso. Que são, de fato, alguns danos para adquirir todo o que constitui o ser perfeito. Embora não consideremos mais que a distância que separa o selvagem do homem civilizado, a mais longa existência possível é insuficiente e com mais forte razão quando ela é abreviada, como acontece com um grande número. Entre as leis divinas, uma segura o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, seu estudo pertence ao mundo, ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreendem as regras da vida do corpo e as da vida da alma, são as leis morais. Muito bem. Então ele fala aqui que ele pergunta se é permitido ao homem se aprofundar em umas ou em outras. Essas umas ou outras são as leis físicas e as leis morais. E aí ele fala que sim, mas uma só vida é suficiente para a gente entender tudo, todas essas leis divinas, tanto as leis físicas quanto as leis morais. Será que a gente consegue aprender tudo numa vida só? Não, mas se você vivesse pelo menos uns 200 anos, você aprenderia, né? Eu acho que nem se a gente, numa vida, vivesse 200 anos, a gente conseguiria aprender. Porque
o mundo, Caio, é tão perfeito e as leis divinas que regem todo mundo, olha quanto conhecimento que existe que a gente nem imagina, a gente nem domina. Então, uma vida não seria suficiente, mesmo que a gente, desde que a gente nascesse, a gente começasse a ter condições de estudar tudo e se aprofundar em tudo. A gente não consegue numa vida só. É isso que ele explica aqui pra gente. Então, é permitido ao homem se aprofundar tanto nas leis morais quanto nas leis físicas. Mas isso não é uma coisa que a gente vai conhecer tudo numa vida só. Aliás, o conhecimento é uma coisa que se constrói, ele é consolidado. Inclusive o conhecimento de toda essa perfeição do universo, não só do nosso planeta, da nossa galáxia, mas de um todo que engloba conhecimentos que a gente nem tem, que a gente nem sonha. Certo? Certo. Lê a próxima questão pra gente, Caio. Questão 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Peraí. Então aqui ele está perguntando o seguinte, tá? Aqui no planeta Terra a gente tem essas leis divinas, todas as leis da física, as leis da biologia, lá tudo que rege as ciências como um todo. Aí ele pergunta assim, mas essas leis que a gente tem aqui no planeta Terra são as mesmas para os outros mundos? Para os outros planetas? E o que ele diz? Ele diz que as leis podem até ser as mesmas, mas elas vão ser apropriadas, elas precisam mudar para cada planeta, elas por exemplo. Têm que se adaptar às características de cada planeta. De cada planeta e também dos habitantes que tem lá, do grau dos habitantes que tem lá. Grau de adiantamento, muito bem. Porque a gente não pode esquecer que quanto mais evoluídos são os espíritos, mais eles se preocupam com a moral e não com as questões físicas. Então, as questões físicas, conforme a gente vai se aperfeiçoando, elas vão tendo menos peso para a necessidade do homem do que as leis morais, né? Os espíritos que vivem lá nos mundos celestes, você acha que eles ficam se preocupados com as leis físicas? Com a gravidade, com, com tudo que a gente estuda nas ciências? Não, porque isso para eles já suplantou, entendeu? A preocupação deles é a moral. Ele falou assim, ó, a celular tá ultrapassado, deixa eu pensar na minha mente, deixa eu pesquisar aqui na minha mente, sabe? Pesquisa na mente, nem tem celular lá. Ali celular vai ser coisa do passado. Ali como é que chama? Rede intelectual. Rede intelectual interligada 5G. De pensamento, né? O pensamento, eles não precisam nem falar. Vai assim, ó, eu penso aqui, você capta aí, olha que máximo. Vai assistir o YouTube na onde? No pensamento. Lê a outra questão pra gente, Caio. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Aonde? Onde? Na consciência. Na consciência, é isso que os espíritos falam. Então, a lei de Deus, ela tá impregnada, implantada na nossa consciência. A consciência é do corpo material? Não, ou é do espírito? É do corpo espiritual. É do espírito. A consciência está no espírito. Então, quanto mais evoluído for o espírito, mais conhecimento das leis naturais ele vai ter. Principalmente com relação às leis morais, né? Que a gente viu que é o que faz a gente evoluir. Combinado? Certinho? Combinado. Nós precisamos lembrar, Caio, que embora as leis divinas estejam na nossa consciência, na consciência de cada ser
que está encarnado neste planeta, em muitas encarnações, a gente se esquece, né? A gente viveu muitas encarnações, mas a gente acaba esquecendo essas experiências. E por isso, Deus mandou pra gente Jesus, né? Deus confiou a Jesus, pediu a Jesus que ele viesse, nascesse nesse planeta, para que a gente lembrasse de todas aquelas leis divinas que já estão intrínsecas dentro da gente, mas que a gente vive esquecendo. Então ele mandou Jesus para que a gente se lembrasse. Mas bastava ele mandar uma pessoa que falasse da lei dele? Não. Você acha que se Jesus só tivesse falado e não tivesse exemplificado tudo o que ele falou, as pessoas lembrariam dele até hoje? Não, se não tivesse agido, se não tivesse contado as parábolas, e as falas de Jesus ainda são investigadas até hoje. Tudo que ele contou, ainda muita gente ainda não sabe e a gente ainda não descobriu. Tem gente que até hoje não entende direito aquilo que Jesus falou. Se hoje que a gente tem um monte de coisas tecnológicas, a gente ainda não entende, imagina daquela época. Tem gente que distorce até as coisas que Jesus falou. Como assim? Muda o sentido, né? Dá um sentido diferente que não tem nada, que aí você analisa assim, mas poxa, como Jesus não seria capaz de fazer uma coisa dessa, porque Jesus era bom, né? E aí as pessoas dão umas interpretações assim distorcidas, porque a dificuldade é nossa de entender, é do ser humano, em razão da nossa imperfeição. Porque conforme a gente for evoluindo, vai ficando mais fácil da gente entender aquilo que Jesus nos deixou de exemplo, nos ensinou. Concorda comigo? Sim. Muito bem. Lê pra gente, Caio. Nós ainda temos uns minutinhos. Você lê o próximo texto? Deixa eu ver. Dá pra ler. Vamos lá? Do Livro dos Espíritos também. Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? V de Jesus. O que ele quer dizer com V de Jesus? Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes o desviavam para falsos princípios, foi por deixarem dominar por sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida e da vida e da alma, com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir as paixões e dominar os homens. Muito bem. Então, ele fala assim, olha, vê de Jesus. É para a gente ver Jesus. Olha para Jesus. Se a gente tem um modelo, olha para Jesus. A gente quer um modelo? A gente não sabe como agir? Olha para Jesus. Vede é do verbo ver, né? Olhar, olhe, enxergue Jesus. Enxergue tudo aquilo que Jesus significou, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou, né? É isso que ele fala pra gente. Então, e aí Kardec vem e explica que Jesus, para o homem, é o tipo de perfeição moral que a humanidade tem que aspirar. Então, se a gente quiser evoluir moralmente, porque intelectualmente
a gente é muito mais evoluído do que as pessoas que viviam lá na época de Jesus, hoje. Mas, moralmente, a gente não é desenvolvido. Então, se a gente quiser, que nem aquilo que a gente explicou há algumas semanas atrás, lembra da asa do conhecimento e da asa da moral? Né? Não adianta a gente desenvolver só o conhecimento e deixar a moral para trás. A gente tem que desenvolver as duas para a gente conseguir voar. Imagina um passarinho, né? Para ele voar, as asas têm que estar equilibradas. Então, não adianta só a gente evoluir intelectualmente, saber de história, de química, de física, de matemática, de astronomia, de geografia, de biologia, de computação, de direito, de medicina. Não adianta a gente saber de tudo isso se a gente não evoluir moral. A gente não vai conseguir voar como passarinho. Então, a gente tem que evoluir moralmente. E se a gente quiser evoluir moralmente, o que a gente tem que fazer, Caio? A gente tem que se inspirar em Jesus. Olhar para Jesus. Pense no seu subconsciente. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Como ele agiria? O que ele falaria? É isso que a gente tem que fazer toda vez que a gente tiver dúvida. Toda vez. Eu quero que você leia mais uma pergunta aqui para a gente encerrar esse assunto e deixar a próxima lei para a semana que vem. Questão 627. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa que para nos ensinar? Então, o que ele quis perguntar assim, mas se Jesus já veio, por que os Espíritos precisaram vir depois e falar tudo o que eles falaram e a gente precisou codificar, o Kardec precisou codificar tudo? O ensino de Jesus era frequentemente alegórico, em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois explicar e desenvolver essas leis, tão poucos são os que compreendem e ainda menos os que praticam. Nossa missão é a de espertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Desmascarar os hipócritas. Os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar a ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém venha interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de que uma lei é toda amor e caridade. Muito bem. Então aqui ele fala o seguinte, que os Espíritos precisaram vir, Caio, e dar as mensagens para o Kardec para que não houvesse dúvida no entendimento, na interpretação, porque muitas pessoas tentaram interpretar os ensinamentos de Jesus, mas se apegaram às suas paixões, direcionaram as explicações conforme seus interesses, e não é isso que a espiritualidade, que Jesus e que Deus quer da gente. Por isso que os Espíritos precisaram trazer a interpretação de uma forma clara, porque Jesus falava por parábolas, de uma forma alegórica, conforme o povo da época entendia, né? E aí os Espíritos então vieram com essa missão de trazer mais clareza para que não houvesse dúvida na interpretação. Você entendeu, Caio? Entendi. Muito bem. Vamos encerrar por aqui hoje? Vamos. Então vamos nos despedir do pessoal. Eu deixo aqui o meu abraço a todos, agradeço a companhia de cada um e que a gente possa estar reunido na semana que vem para mais um Sementinhas do Amanhã.
Eu também agradeço a todo mundo que ficou até aqui, que vocês tenham uma boa semana, que o seu dia hoje seja iluminado e que vocês sejam abençoados por Jesus e por Deus. Que assim seja. Tchau. Tchau. Muito bem, valeu, amém, Caio, amém. Então semana que vem estamos de volta com mais um Sementinhas do Amanhã. Lembrando, tá tudo no Spotify, nas redes sociais, para você aproveitar e ouvir de novo, tá bom? Este programa daqui a pouco, ele está, às 10 horas, ele está disponível também no Spotify. Valeu, gente! Once pristine, once untouched, once pure, all of that's no longer there anymore.